Alô, companheiro Tovarish Carneiro, é nozes. Estamos começando aqui mais um programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, comigo Eduardo Vasco, Natália Araújo. Sim, e Cifa, direto de João Pessoa, na Paraíba, nosso correspondente em terras nordestinas. Nordestinas, lindas. Boa noite, Cifa, boa noite, Natália, boa noite, produção, Jones Gabriel. Boa noite, Tovarish Carneiro, direto de Minsk, na Bielorrússia. Nosso querido companheiro já manda aqui um olá. O Trotsky Carioca, Trotsky Carioca também, um grande abraço para o Trotsky Carioca, camarada nosso tão querido. Valeu aqui pelo prestígio de um dos melhores programas que temos no YouTube brasileiro. Só atrás, junto com o Esquenta, e em terceiro lugar vindo a análise política da semana. Boa noite ao Otávio Cajiwara, Sergei Claret, Aurélio dos Santos, Treta Gospel, Tuizin Tosi, Natália Araújo e Ernesto Abdala Filho. Inclusive no final do programa eu tenho um aviso aqui de mudança de equipe para fazer para vocês a partir da próxima semana. Vamos começando aqui o nosso programa. Vocês sabem que hoje o tema é mais quente do que dos outros, inclusive, né? A gente só fala de tema quente, polêmico, desastroso e correndo riscos de sermos censurados pelo YouTube e colocarmos todo o Partido da Causa Operária na ilegalidade. Mas isso daí não nos impede de exercer o nosso direito à liberdade de expressão. Por isso, defendemos já desde o primeiro momento desse programa que os nazistas possam se expressar livremente, assim como qualquer outro cidadão brasileiro. Porque apesar de nojentos, escrotos, assassinos, assim como o Bolsonaro é, por exemplo, né, ou como a Rede Globo é, por exemplo, são cidadãos, né, têm os seus direitos garantidos, inclusive a liberdade de expressão. E vamos defender isso daí ao longo desses 40 minutos, porque a produção atrasou, quase 20 minutos, então temos 40 minutos de programa, né, Jones Gabriel? Queria saber, queria que você viesse participar, inclusive, algum dia desse programa aqui, para você ver como é difícil aturar essa sua crush aqui do meu lado. Bom... Sobrou até para você, Natália. As meninas já vão começar a se rebelar aqui. Carla Silva daqui a pouco tá aqui, já te xingando. Começa. Não, o coletivo Rosa Luxemburgo tem uma relação de amor e ódio comigo. Mais ódio. Embora eu já tenha me declarado que eu sou cristão. Sabe por que não tem de amor e ódio? Porque o nosso ódio é contra aquilo que você mais luta contra na vida. As próprias mulheres? O imperialismo. Tá. Então, bom, vamos... E a burguesia. Nossa. Gente, o programa de hoje vai ser sobre o tema do Monark, né? O podcaster aí do Flow, ele emitiu uma opinião. Ele falou que ele defende o direito de que quem queira organizar um partido nazista no Brasil possa fazer isso. Um dos direitos democráticos, dos direitos humanos que existem, é o direito de organização, né? Qualquer cidadão, como eu disse, nazistas, apesar de tudo que eles pensam, são cidadãos, tem esse direito de organização, né? Nazista tem direito de organizar um partido nazista, pedófilo tem o direito de organizar o partido pedófilo, assassino tem direito de organizar um partido assassino, estuprador tem direito de organizar o partido estuprador. Tá leve, hein, Vasco? Tá leve. Porque, vejam, já tem tudo isso daí, já tá em tudo quanto é partido político no Brasil. Nazista já tá dentro de partido, então, no PSDB, no DEM, na União Brasil. Não tem, vocês acham que não tem nazista? Imagina o que é a União Brasil, não é mesmo? Vamos pensar, ali dentro já tem organização de nazista, de pedófilo, de estuprador, de assediador, de tudo que você pode imaginar. E a polícia militar. Homofóbico. Não, isso é um adendo ao programa, né? Porque essa semana, inclusive, ela tá com
tudo. Bom você ter lembrado, Cifa, porque ontem aqui em São Paulo, nossa, eu não consigo. A beleza do Cifa tá me contagiando Tá também. demais. Porque eu olho ali, Ele é muito eu olho pra tela e tô vendo ele olhar pra gente daquele jeito Ai, ali. gente. E meu coração tá derretendo. E Eu isso escolhi daí só olhar pra eu lá. não consigo atrapalhar. É a raciocínio. camiseta, Atrapalha, é a atrapalha. camiseta. Não que tá é, embelezando, não entendeu? Aqui, consigo ó, nem ó. ver o que tá escrito na sua camiseta, Cifa. É demais esse bigode. Voltando Fala. aqui, Voltando. ontem a polícia aqui de São Paulo, do João Dória, chegou na Cracolândia e tacou o terror. Parecia, nossa, a cena. Era. Ah, cara, será que o Jones Gabriel não Jones, tem como? O cara, o bicho é busca muito uma rápido. cena Deixa eu mandar pra daquele ele. vídeo. Eu mandei já o vídeo. Mandou? Já mandei. Por favor, produção, se puder buscar Vocês uma vão ver cena daqui a pouco. daqueles todos A Cracolândia. sentados. Todo Nossa, mas o bicho é muito rápido. Né? Como pode? Agora, se você puder, produção, buscar umas cenas de Auschwitz. Acho que aí a gente já não tem. Porque é um absurdo. Ah, o pessoal tá ouvindo a gente. É um absurdo. Por que parece isso daí, hein, gente? Parece Polônia 1944. Exatamente. Olha só, não é igualzinho? Judeus num campo de concentração nazista? É o monarca que está fazendo isso? É o monarca que obrigou todo mundo a ficar sentado aí, apontando uma arma para eles e dando tiro, atirando? É o monarca que está fazendo isso? É o Kim Kataguiri que está fazendo isso? É algum nazista ideológico falando que é nazista assim e tudo mais? Não, não é, cara. Isso daí é o nazismo É o de Estado. verdade. Isso aí daí é é o o Estado nazismo. burguês. É o Estado atual, é o Estado que a gente vive. É São Paulo, 10 de fevereiro de 2022. E, Atirando pra cima. e aí, o pessoal... Atirando neles. Pois é, o pessoal acha que proibir um cidadão de falar alguma coisa... Mesmo, digamos que o monarca tenha defendido o nazismo. Digamos que o monarca tenha falado. O Hitler tinha que ter matado mesmo. Digamos que ele tenha falado isso daí. É parecido com isso daí, por acaso? Isso daí é nazismo de verdade. Falar não é nada. Fazer Inclusive, é que é quando o bicho pega. isso aí é um partido nazista muito bem organizado, estruturado já, né? Financiado por nós, Pois é. inclusive. A gente que banca isso aí. A Isso que é o nível pior. estadual e federal. O nazismo é o Estado, na verdade. O fascismo é o Estado. O Hitler, por exemplo, ele fez tudo que ele fez, matou 6 milhões de judeus quando estava apoderado do Estado. Antes disso, ele falava todas aquelas barbaridades dele. Até os nazistas tinham as suas milícias, faziam alguma coisa, mas não é nada comparado ao que fez depois que chegou no poder do Estado, né? E agora falando mais especificamente sobre a questão da liberdade de expressão, né? O PCO foi o único partido no Brasil, a única organização no Brasil, nem só organização política, a única entidade jurídica que defendeu o direito à liberdade de expressão. E entre indivíduos assim, foram muito poucos os que defenderam o direito de um monarca falar o que ele quer, né? Foi, por exemplo, o Glenn Greenwald, que é um jornalista norte-americano, que é judeu e gay. Ele é judeu e gay, e ele defendeu o direito à liberdade de expressão do monarca. Ele, inclusive, elogiou o PCO por também ter essa opinião de que tem-se a liberdade de expressão. Ele disse num vídeo, né, que inclusive ele sabe o perigo que é não ter liberdade, né? Ele lembrou do Noam Chomsky, que também é judeu. Ele lembrou de um outro judeu que publicou um artigo na Folha, que acabou defendendo também o direito à liberdade de expressão, Gustavo Maltache. E um outro judeu que publicou também um artigo na Folha, que já é um articulista
tradicional da Folha, o Hélio Schwartzman, ele também defendeu o direito de um monarca expressar sua opinião, e inclusive o direito de qualquer pessoa defender o nazismo. O Glenn Greenwald, nós também estamos denunciando o Eduardo Bolsonaro, né? Porque a direita ela se aproveita disso para equiparar o nazismo ao comunismo. Afinal de contas, vão utilizar todos os crimes do Stalin para falar que o comunismo também é uma doutrina que defende o ódio de classe, né? Isso daí é muito fácil de a extrema-direita e a direita falarem, né? Que como a gente prega aí a derrubada do Estado burguês e o controle, o governo dos trabalhadores, vão falar que a gente defende o ódio contra a burguesia e que não só ideologicamente, mas na prática, os comunistas também mataram milhões, esse tipo de coisa. E aí, quem está no poder do Estado, que é o Bolsonaro, que é um fascista, ele é mais poderoso do que qualquer cidadão aí comum, né, que fale qualquer coisa. E aí o perigo, né, de a gente querer castrar a liberdade de expressão. Olha aí na tela o antinazista, o grande antinazista que recebeu a primeira-ministra alemã, né? A neta de um general alemão da SS, recebeu ela, o Eduardo Bolsonaro a recebeu no Brasil com pompas, e ela esteve com o Jair Bolsonaro. Ela é do Partido Novo lá na Alemanha, um partido nazista, né? Fascista. O AfD. Uhum. Foram Alternativa pela Alemanha. Bem recepcionados aqui. Pois é, e quem está defendendo a censura ao monarca, que é um absurdo defender o nazismo, tudo mais, sendo que ele, na verdade, nem... Se a gente tiver um print aí, inclusive, produção do jornal, de uma matéria do jornal O Globo, a gente vê, né, como a imprensa burguesa brasileira é hipócrita e mentirosa. Vejam só, depois de defender nazismo, o monarca não defendeu o nazismo. Não são eles que falam de fake news, isso daí é uma fake news do jornal O Globo. Exatamente. E esses caras aí são os mais histéricos contra a liberdade de expressão, inclusive acusando todo mundo de fazer fake news. Agora eles, para ferrar a vida do cara, eles vêm falar... uma coisa que eu lembrei, que é fundamental aqui para a gente entender o problema. A Globo tá por trás da demissão do monarca, de tudo isso daí, de todo esse escândalo contra o monarca. Da tentativa de derrubada do Flow, que é um puta projeto, né? Lógico, a Globo nunca conseguiu chegar nem perto do podcast Flow. Seria ótimo para a Globo se ela tivesse o monopólio também do mercado de podcasts no Brasil. Afinal de contas, ela é o maior monopólio da comunicação do Brasil. E veja que o Jornal Nacional, por exemplo, nunca falou do Flow. Aí agora falou do Flow. Agora, para meter o pau nos caras, falou do Flow, né? Aí o Jornal o Globo vem com uma manchete mentirosa dessa, falando que ele defendeu o nazismo. Ele não defendeu o nazismo, ele defendeu o direito de um nazista formar um partido. Sim. E não eles estão defendendo a ideologia nazista. É uma coisa muito diferente. Nós também. Nós defendemos o direito de todo mundo, qualquer cidadão, formar um partido político, independentemente da sua ideologia. Isso daí é um direito democrático. É um direito democrático que a burguesia mesma lutou por esse direito durante séculos, durante as revoluções burguesas todas, né? Os marxistas, a gente tem também prints aí com frases dos maiores teóricos e militantes, né, marxistas que já passaram aqui por esse mundo, né? Como, por exemplo, o próprio Karl Marx, em que ele fala a respeito da liberdade de imprensa, em um artigo a respeito que ele fala de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. O Marx, em uma passagem, ele fala o seguinte: toda restrição de liberdade é uma prova factual e irrefutável de que, em algum momento, aqueles que detinham o poder estavam convencidos de que a liberdade deve ser restringida. Ou seja, se existe a restrição de uma liberdade, é porque a classe dominante percebeu
que aquilo lá deveria ser restringido. E em outra passagem ele fala: a liberdade de imprensa é uma coisa ótima, mas há pessoas más que abusam da fala para contar mentiras, do cérebro para conspirar, das mãos para roubar, dos pés para desertar. Fala e pensamento, mãos e pés seriam coisas boas se não houvesse pessoas más para usá-los de forma errada. Lógico que é uma ironia, né? Ele coloca a posição desse pessoal. E aí o Marx fala: nenhum remédio contra isso foi encontrado ainda. E a censura não é um remédio contra isso. Até porque, como a gente mostrou agora nas imagens, não adianta você proibir um partido nazista no Brasil, porque no Brasil é proibido um partido nazista. Chega lá a PM e faz o que a gente viu na Cracolândia. Isso é nazismo. Sem ter partido nazista no Brasil, a polícia mata negro todo dia. 4 negros no Brasil morrem por hora. Por hora. E a maior parte dessas vítimas é da polícia, né? Como no Rio de Janeiro, ontem, hoje. Pois é. Na Penha, 8 pessoas morreram em uma operação policial. E aí? Foi o partido nazista que fez essa... Morreu lá uma criança também? No campo morre gente todo dia. Em Rondônia são exterminados camponeses assim a rodo. Na luta do campo, índios e camponeses morrem a rodo com milícias feitas de polícias, né? E não foi o Monark que fez isso. Não foi. Inclusive, todo o cancelamento do Monark, eu não sei se vocês perceberam, mas assim, não impediu ninguém de ser fascista e nazista no mundo inteiro. Um bom exemplo aqui é a Ucrânia. Na Ucrânia é proibido o nazismo, é proibido o comunismo também, inclusive é um exemplo para o Eduardo Bolsonaro. Na Ucrânia, portanto, não existem partidos nazistas, não existem partidos que utilizam a suástica, nada disso. Na Ucrânia, o que existe é um regime golpista que tomou o poder em 2014 e pessoas aí que não são do partido nazista adotando símbolos parecidos com a suástica, mas não é a suástica porque a suástica é proibida, e pertencendo a organizações que defendem ideias muito parecidas com os nazistas, mas não se chamam nazistas. Essas organizações ajudaram o golpe e promoveram uma caçada contra toda a esquerda, contra os sindicatos, contra os russos, porque aí não é pregando ódio somente aos judeus, porque o pessoal acha que nazismo é contra os judeus. Esses aí são contra os russos e começaram a barbarizar contra os russos, queimaram gente viva. Eu já vi vídeos assim de coisas que eu nem quero me lembrar que esse pessoal fez. E esse pessoal é nazista, sendo que não é permitido partido nazista na Ucrânia. E o que mais tem na Ucrânia é nazista. Fala aí, Cico. Uma coisa que, inclusive, o Monark destacou no Twitter dele, que ele não defendeu o nazismo, né? Isso parece que estão batendo nessa tecla, defendeu o nazismo, Não, ele não defendeu o nazismo, né? Inclusive, ele colocou lá justamente isso aí, né? A parte aí do final. A ideia defendida é que eu prefiro que o inimigo se revele do que fique nas sombras. Eu concordo plenamente disso com ele. Eu quero saber quem que defende um partido nazista no Brasil. Se tiver um partido nazista no Brasil, quem é que vai se filiar? Quem é que vai lá defender o partido nazista? E outra coisa, por que a gente não pode falar sobre nazismo? A gente tem que falar sobre nazismo, tem que falar sobre... Primeiro que não tem nada que não possa ser conversado sobre. Agora, o nazismo é uma das coisas que precisa ser conversada. Porque, óbvio, o que os caras fizeram na história, né? Foi um genocídio, um desastre que fizeram, foi horrível. E isso tem que ser colocado, tem que ser conversado, sim. Por que não pode falar sobre isso? Se tiver um cara aí que tem coragem de criar um partido nazista e defender isso abertamente, deixa o cara ir lá e defender, pô. A gente vai defender contra ele. A gente vai se opor a isso. Vamos discutir, debater ideia, não transformar as coisas em tabu. Se transformar o assunto num tabu, você vai fazer as pessoas se interessarem por aquilo. Não tem... O efeito é justamente o oposto. Eles começam a se vitimizar, eu sou perseguido, não sei o quê. Então, justamente o efeito que estão querendo ter censurando esse tipo de assunto, transformando em tabu, é o oposto.
Então, o pessoal tem uma galera que fala o seguinte: não dá para ter liberdade de expressão irrestrita, tem que ter um limite, porque senão vai ter pessoas defendendo que os outros morram, que e aí a liberdade dessa tem gente que fala assim, né? A liberdade de uma pessoa termina quando a do outro começa, tudo. No caso da liberdade de expressão não tem cabimento isso daí, né? Porque o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Essas 7 bilhões de pessoas podem falar ao mesmo tempo, que não vai impedir uma outra pessoa de falar, né? No liberdade de expressão não funciona dessa maneira. A gente defende a liberdade de expressão total e irrestrita. A arma contra discursos que você não gosta é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a arma contra isso daí, né? Que nem a Cifa falou, deixa o cara falar defendendo o nazismo, a gente vai lá e denuncia o nazismo e mostra para todo mundo, porque o pessoal acha que o povo é gado. Esse pessoal que é gado, na verdade, que acha que o pessoal é gado. Então, se o cara fala, nazismo foi bom, você não poderia ter falado isso, senão isso daí influencia todo mundo. Aí, ó, esse cara não é um nazista? É o maior nazista, um super nazista. Pois é, esse cara aí foi o responsável pela segurança, pela Secretaria de Segurança Pública do Geraldo Alckmin governando o estado de São Paulo pelo PSDB, foi responsável pela PM do Alckmin. Esse cara é um democrata? Esse cara é mais nazista que o Bolsonaro. Ele é um nazista, o Valdemort, aqui de São Paulo. Gente, é bom lembrar também que o que a gente vive, o que a classe trabalhadora hoje vive no Brasil é resultado do fascismo instaurado no país nos últimos anos. Que não foi feito pelo monarca, não foi feito pelo partido nazista. Campo de concentração é você passar embaixo de um viaduto e ver famílias inteiras lá com seus móveis morando embaixo, com bebês recém-nascidos. Isso é campo de concentração. Aí, ó, e aí tem o caso do Adrilles, da Jovem Pan, né? Que foi demitido porque fez ali um gesto que foi considerado como uma saudação nazista. Aí, então você também não pode fazer nada, não pode fazer um gesto que aí o pessoal já te demite. Mesmo, digamos que o Adrilles seja nazista e tenha feito assim, inclusive, para terminar o programa. Acho que esse vídeo vai cair. Você acha que esse vídeo vai cair? Será que o YouTube é tão censor assim? Quem viu esse vídeo, viu que esse vídeo vai cair. A gente vive numa ditadura enorme, né? Mas o cara fez isso. O que isso daí fez? Daí matou alguém? O fato de o cara ter feito isso? Não matou ninguém. Inclusive, desmascarou um nazista. Porque você fazer um gesto, você falar uma coisa é uma coisa. Se uma pessoa morreu ali, foi porque alguém chegou e matou aquela pessoa. Isso daí é crime. Agora, só para eu terminar esse raciocínio, o pessoal fala que uma pessoa não pode defender um crime porque isso daí vai influenciar outras pessoas, como se as outras pessoas fossem gado, como se a pessoa não tivesse o poder de ela raciocinar e perceber que o cara tá falando besteira, que nazismo é besteira, né? Não, o pessoal acha que todo mundo é manipulado. Às vezes é uma coisa de classe média. A classe média é assim, ela que é manipulada pela burguesia, ela acha que os trabalhadores, que o povão, ele é que é manipulado, né? Não tem nada a ver. Se você acha que aquilo lá pode influenciar outras pessoas, é só você utilizar a sua liberdade de expressão para você combater aquilo, falar que aquilo lá está errado, colocar argumentos para convencer as outras pessoas de que aquilo lá está errado. Agora, se você, mesmo assim, digamos que não é o suficiente, porque está legalizado, por exemplo, um partido nazista no Brasil. E aí os nazistas, além de eles emitirem as opiniões deles, eles começam a fazer manifestações de rua, tudo, e começam a cometer crimes aí, como aconteceu, por exemplo, em 2018 nas eleições, teve cadeirante petista que morreu, teve militante LGBT que morreu. Aconteceu no mês passado, 20 nazistas desembarcaram no aeroporto de Guarulhos com 20 motocicletas e aterrorizaram São Paulo. Pois é, não tem nenhum partido nazista no Brasil. Bateram em um monte de gays, bateram um monte de
E na Rua Augusta, eles estavam aqui no centro da cidade fazendo isso. Qual que é a arma contra isso O que daí? aconteceu? A arma contra isso daí não é o Estado, porque o Estado ele precisa garantir o direito à liberdade de expressão e ele garante sem interferir. É simples. A garantia da liberdade de expressão é só o Estado não interferir. E a garantia da liberdade de organização também é só o Estado não interferir. E aí, digamos que um grupo nazista está se organizando. Você quer combater isso daí? Não chama o Estado, organiza um grupo antinazista para combater eles, em vez de chamar a polícia. Porque a polícia nunca vai combater o nazismo. Pelo contrário, esses caras aí, não sei esses caras da foto, mas esses caras que participam dessas manifestações bolsonaristas, uma boa parte é policial. Esses daí são os alemães que vieram para cá. Esses aí são manifestantes que estão com bandeiras da Ucrânia e dos bandeiristas, que são os defensores do Stepan Bandeira, que era o líder nazista ucraniano na Segunda Guerra Mundial. Desculpa. E os bolsonaristas são fãs desses caras. Pode falar, Cifra. Agora, ó, que tem uma coisa que é muito asquerosa, que me dá um nojo, é o tanto de oportunista querendo aparecer nas custas do monarca. Mas, pessoal, eles nem disfarçam. Esse Adrilles aí é um cara que quer aparecer. Ele tá querendo aparecer nas custas do monarca. O pessoal fica dando mídia para sei lá. E não é só esse pessoal, é a esquerda também, um bando de abutre querendo aparecer, querendo acionar STF, pedindo cassação de não sei quem, O pessoal parece que não tá morando no Brasil. O povo tá passando fome, tá desempregado, a inflação tá no teto. O pessoal não quer perseguir o cara do podcast, cara. Não é uma coisa assim, totalmente Eu acho que é meio que inveja do menino. E daí? O menino é de direita, inveja. E tal, multimilionário e tem um podcast. A Globo, isso daí é coisa, novamente, isso daí é coisa da Globo. Porque o Flow, a audiência dos caras é enorme. Isso daí é muito ruim pra Globo, porque ela podia ter aquela audiência. Mas como ela não consegue competir com aqueles caras, aí você vê como funciona o capitalismo. O que é o imperialismo? O que são os monopólios? Os monopólios é isso. Se você não consegue competir com aquele cara, mas você tem mais poder que ele, você fode a vida do cara. E é o que a Globo fez. Ferrou a vida do cara, acabou com o Flow vai falir e a Globo vai poder tomar conta desse mercado. Isso daí é o método da burguesia tradicional. Exatamente. O método deles. Da burguesia. No caso de um monopólio, né? Um método capitalista desumano. Natália, enquanto eu chamo uma imagem aqui, você não quer ver o chat? Vamos colocar daqui a pouco o card do Lenin? Tá pegando fogo, que o tema é muito difícil. Eric Menezes, nosso redator. Boa noite, companheiros. Estão preparados para sofrerem nas masmorras identitárias? A gente sofreu, já sei. Acho que cria um calo, né, Vasco? Todo militante do PCO, inclusive, queria deixar aqui... o Bananinha com... Olha os amigos. Olha os amigos. Então, assim, eu queria deixar aqui para todos os militantes que estão sofrendo esse tipo de pressão, que não sabem o que responder, que além da análise política de amanhã, que vai ser salutar, que vai responder tudo o que a gente quer para nós e para todos que estiverem querendo saber a posição real, né? Porque não é a que todos dizem. A nossa posição, ela está no Diário Causa Operária, ela está no jornal Causa Operária, que você adquire através da nossa militância. E no Diário Causa Operária, a edição de ontem e de hoje é toda baseada nisso, na liberdade de expressão. Então acessem, que vocês vão ter bastante material. E amanhã também, a gente vai falar bastante sobre isso. E amanhã também bastante sobre isso, na análise que vai ser punk. Então, vamos lá. Aqui nós temos o Carlos 53, Marcos. Treta Gospel, Alexandre Arcari, Samuel Salman, Marcel Santos, Rei da Coerência. Esse cara chegou e ficou membro e não sai mais do chat Bem-vindo. da COTV, cara. Bem-vindo, Rei da Coerência. Muito bom. Aluguel, Terror dos Ragnarok, Tuizin Tosi. Bom,
Ernesto Abdala Filhos mandou um superchat de 20 euros. Grande abraço, nosso então, querido por favor, Abdala. façam igual o nosso companheiro Ernesto Abdala Filho e mande um superchat em euro. Não, brincadeira, pode ser em reais também, não tem problema. O Bi, 99% dos governos são nazistas, ele disse. Bom, não sei onde ele tirou, mas o dado. Não tá errado, não. Né? Então, é isso. O chat está pegando fogo com os comentários aqui. E... Enquanto isso, o J. Camelo. J. Camelo é sensacional. Também em defesa da liberdade de expressão. Leia aí o charge para quem não... Pra quem é cego? Você viu a Tem direita graça? defendendo Claro. a liberdade de expressão e a esquerda defendendo a censura e o encarceramento? Disse o da esquerda. Aí o da direita respondeu, os dois estão pendurados. Mas é o quê? Mas é o quê? Bom, termina. Bem que eu já desconfiava que o mundo anda meio estranho ultimamente. Só que não adianta, Natália, se você quer que a gente leia para que um cego entenda, a gente vai ter que dar um contexto para ele, que são dois caras que estão pendurados num mundo que está de ponta cabeça. Sim. Mas às vezes quem tá em casa vendo não consegue enxergar o balãozinho, entendeu? Pode ser. Ó, Então o não é só companheiro pro cego. Lucas aqui fala que o PCO tá equivocado. Companheiro, manda aí sua pergunta que a gente tá aqui. Inclusive, Aliás, assista a análise de amanhã e mande sua pergunta, porque o Rui estará aqui Eu tenho para esse assunto. meio lugar de fala para falar dos cegos, porque eu tive que usar óculos, porque eu já não estava conseguindo enxergar nada do que aparece aqui, tudo. Então, agora Elizabeth Novi, Denis Navarro. Bom, gente, é muita mensagem. Hoje tá bem. Carlos 53 Marcos, não sei se você Sou tinha eu, lido já ele. li o Carlos 53 Marcos. Sou eu também, chegou agora. Sem chance, você falou do sem chance? Sem chance chance, gosta não. de você. Sem chance eu não falei ainda não. Ele é seu fã. Derek Luan. Tommy Liverga, a produção falou aqui do Tommy Liverga, quero ver ele, cadê? Vargas, Tommy Vargas. Tommy Liveiga. O Toninho Lê Vargas. Tommy Liveiga. Vamos lá com o Lenin, produção, porque o Lenin tem uma... Um recado importante? Um recado importante para aqueles que se dizem marxistas. Vejam só, trecho do programa do Partido Operário Social Democrata Russo, que era o Partido Bolchevique. Liberdade ilimitada de consciência, palavra, imprensa, reunião, greve e associação. Liberdade ilimitada. Vladimir Lenin, Partido Comunista Russo. Os bolcheviques defendendo liberdade ilimitada de consciência, palavra, imprensa, reunião, greve e associação. Sim. E aí, o Lenin é liberal? O Lenin é ANCAP? Lenin é nazista? Será? Claro que não, isso daí é uma coisa tradicional dos marxistas e dos revolucionários e dos progressistas, porque mesmo antes do marxismo, como eu disse, isso daí é um conceito iluminista, é um conceito das revoluções burguesas. O Voltaire, né, que é um filósofo iluminista, escritor iluminista, tudo, ele tem uma ideia que é resumida, né, na famosa frase que resume, na verdade, que não é uma frase que ele teria falado, mas sim que sintetiza a sua ideia, que é que eu defendo, eu não concordo com nada que você diz, mas defendo até a morte que você diga o que você quiser. E é isso, os marxistas, os comunistas, os revolucionários são herdeiros do que foi feito de progresso pela burguesia, né? E a liberdade de expressão, a liberdade de organização e associação, os direitos democráticos, as liberdades democráticas são, assim, extremamente progressistas e revolucionárias. E aqueles que tentam censurar minimamente o discurso dos outros dizem que não é censura o que está fazendo com o monarca. Como que não você impedir uma pessoa de falar ou deixar a pessoa falar, mas vai ter consequências daquilo que ela falou? Isso daí é censura, isso daí é coisa de um Estado arbitrário, né? Isso daí é uma atitude, inclusive, de fascistas. Queria protestar aqui contra o Eric Menezes, que me chama de metrosexual. Ele deve ter visto o seu Instagram hoje. Por isso que ele está falando. Inclusive, Cifa. Então vejam o do Cifa.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Felipe Cifarelli é o nome dele. Podem procurar no Instagram. Ai, você fez eu esquecer a minha pergunta tão... Só foi eu falar do Cifa que você esqueceu, né? Você Pois lembrou é. das fotos dele. Lembrei da imagem dele, esqueci. Mas é um absurdo. Você. Valeu aqui, LC29, pelo super sticker. Muito obrigado, companheiros. E temos mais. Mas, viu, eu queria destacar uma Pode falar. coisa, que nesse caso a gente teve uma frente amplíssima contra o Monark, né? Foi a esquerda, aí passando pelo PSOL, pelo PP, né? Até o PT, todo mundo aí se juntou com a direita, o Xandão, até o Bolsonaro chegou. Então Pois essa foi a frente Cara, mais ampla. O Todos contra o Monark Monark. conseguiu fazer a frente ampla que a galera queria, mano. Ah lá, Breno Tudo isso pra Altman. derrubar Não, quem? o Breno Altman, ele o foi, Breno, cara, ele o Breno foi, ele foi, sensato. nesse caso aí, ele foi contra essa Contra a maré. histeria, né? Sozinho, hein? Ah, então Porque- desculpa, Breno. Não Não, sabia. sim. Ele defendeu o direito à liberdade de expressão, sabendo, né, que isso daí uma hora vai se voltar também contra a esquerda. Era essa a minha pergunta. Cifa, companheiro, o que... Vamos dizer que Esse daí hoje é o saiu um decreto Hélio que, Schwartzman. inclusive, o decreto que meio que em tom de ameaça, o presidente da República deu uma entrevista lá no Cercadinho, né? Dizendo que vai acontecer aí uma decisão que vai mudar o Brasil. Aí, essa decisão de mudar o Brasil seria criminalizar o comunismo, criminalizar o socialismo. O que vai acontecer com o nosso país, companheiro Cifarelli, amanhã? Se isso fosse tomado decisão hoje, o que aconteceria amanhã para todas as pessoas que estão fomentando esse tipo de censura? Vai acabar o fascismo, não Bom, vai, Cifa? Todos os partidos da esquerda iriam para a ilegalidade, todas as lideranças iriam para a cadeia, o Lula não iria concorrer à eleição e o Jair Bolsonaro continuaria sendo presidente do Brasil. Olha só. Pois é, que beleza. Só para resumir, bem de leve. Bem de leve, bem de leve. E assim, qual regime estaria no Brasil, instaurado no Brasil, sem ninguém combater? O nazismo. Que legal, nossa. Gente. Olha só, Por isso olha só. que o Trotsky também, pois é, Marx, Lenin, Trotsky, tem análises a respeito da liberdade de expressão. No regime burguês, toda supressão de direitos políticos e liberdades, não importando contra quem seja dirigida no começo, no final inevitavelmente recairá sobre a classe operária, em particular sobre os seus elementos mais avançados. Essa é a lei da história. Trotsky falou isso daí já nos anos 30, já com a ascensão do nazismo na Alemanha. A classe operária nos países capitalistas, ameaçada com a sua própria escravidão, deve colocar-se na defesa da liberdade para todas as tendências políticas, incluindo de seus próprios inimigos irreconciliáveis. Por que que o Trotsky falava isso? Porque ele, no mesmo texto, ele explica, ele fala o seguinte: porque para os fascistas, para os nazistas, se você coloca o partido nazista na ilegalidade e proíbe as ideias de direita, de extrema-direita, tipo holocausto, exterminação, solução final, tudo, eles vão se reorganizar de alguma maneira. Por exemplo, nos partidos tradicionais da burguesia. Tá cheio de... o Bolsonaro não é do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros. O Bolsonaro, ele é de qual partido? Partido Liberal. Partido Liberal. Olha só. O cara é um liberal. Né? Liberal. Ele foi eleito pelo PSL também, Partido Social Liberal. Mais progressista ainda. Mais liberal. Quase socialista. Quase socialista. Social no nome. Pois é. Então, e aí? Os nazistas continuam organizados aí. A PM, por exemplo. É só não falar a palavra. Não falar a palavra, acabou. Não, a PM tem ali o setor dele de direitos humanos, tem gay na polícia, tem mulher na polícia, tem gente que se diz comunista que tá na polícia, negro que está na polícia, e aí? A PM deixa de ser fascista? Deixa de ser nazista? Não.
proibiram o partido nazista, mas os nazistas estão... O que mais tem no Estado, no aparato do Estado brasileiro é fascista, é nazista, que nem o companheiro tinha falado aí. 99% dos governos são nazistas. Porque, ó, a polícia... O que era o nazismo? Era um regime policial. Olha o vídeo que a gente mostrou aqui na Cracolândia. Isso daí é nazismo, é igualzinho às cenas de judeus sendo reprimidos nos campos de concentração nazistas. Igualzinho. Mas foi feito pelo Monark? Foi feito pelo Adrilles? Por um partido nazista? Não. O senhor João Dória. João Dória, que é um identitário progressista, democrata, apoiado pela esquerda. Companheiro João Dória. Vacineiro. Pois é. João Trabalhador. Quem é essa foto? O Bolsonaro aí foi alguns anos atrás um evento, um cara vestido de nazista aí tirou uma foto com ele. Mas tudo bem. Isso as pessoas não podem Quem é mais imitar, nazista? né? Me diga. Quem é mais nazista? O cara que tá vestido de nazista ou o cara que tá do lado dele, que é o Bolsonaro? Que não tá vestido de nazista, que tudo mais. É o Bolsonaro. E aí? Então o que é pior? O monarca falar que os nazistas deveriam ter direito de se organizar ou a polícia chegando lá ou na Cracolândia você deixar e mais de metendo meio tiro? milhão de pessoas sem o auxílio refeição aí do Brasil. Ó, o Gustavo, Sem ele... emprego, sem comida, sem cultura, Não, sem eu tô falando moradia. assim, já no básico. Tem 536 mil famílias que não recebem, não sabem por que não estão recebendo a ajuda do governo. O Tuizinho Tosi me defende dos ataques do Dorival Gobetti, que fala que eu sou metrosexual e daqui a pouco amante profissional. Eu defendo o direito à liberdade de expressão de todos, inclusive leio os ataques contra mim. Vejam só como eu sou um cara democrata. E o Tuizinho Tosi me defende peronomútil. Ele fala que eu só tenho crédito por um motivo, que eu tenho capas do Bob Dylan pregadas na parede. Se não fosse isso, eu não teria crédito nenhum. Agora o Gustavo, ele manda um superchat, obrigado Gustavo pelo superchat, fazendo a seguinte ponderação. Defesa de extermínio étnico, tal como defende o nazismo, se enquadra dentro da liberdade de expressão? Por quê? É o que eu disse. Na palavra, a palavra por si só, você falar uma coisa não muda nada a realidade, não muda nada. O que vai mudar é uma pessoa chegando lá e exterminando, fazendo, por exemplo, o que a PM faz aí, né? Hoje, por exemplo, a polícia no Rio de Janeiro chegou lá e matou 8 na Penha. Isso daí é muito, muito, muito pior. Isso é nazismo. O que o monarca falou, digamos que o monarca tenha defendido o Holocausto. Tinha que matar mesmo 6 milhões de judeus, não sei o quê. Isso daí não é pior do que chegar lá a PM e matar 8 pessoas numa favela. Porque ele falou... E é étnico, né? Que a maioria de negros sempre. Exatamente, é um extermínio étnico também. Enquanto isso daí é o partido Alternativa pela Alemanha, o AfD. E esse daí é um partido... veja só, é um partido que não se diz nazista, não se diz neonazista, não defende publicamente o Holocausto, não defende o Hitler, e existe na Alemanha e tem crescido muito nos últimos anos na Alemanha. Não tinha nenhum parlamentar, agora tem 90 parlamentares. Só que ele não defende o Holocausto nem nada, embora todo mundo saiba que seja um partido fascista. Veja só, e a Alemanha é proibida. Mas o Vasco... E está crescendo. Uma coisa muito interessante que eu estava ouvindo na sua entrevista hoje, eu não lembro o nome agora do entrevistado, que era um nome árabe. Walid Rabah. Walid Rabah. Para com isso, produção. Para de gracinha. Walid Rabah. E aí lá ele explica como o Estado sionista de Israel, né, ele tem um jeito similar ao nazismo de Israel de lidar com a Palestina. Né? Então a gente vê que o nazismo hoje em dia ele não persegue os judeus, né? Ele persegue outras etnias, né? Mas você pode equiparar, o que acontece em Israel
É exatamente isso, né? A perseguição, eles cortam água dos palestinos, eles constroem aqueles muros, eles vão entrando nos territórios, eles entram, matam, estupram, eles matam os filhos, jogam bombas. Eles mandam palestinos para campos de concentração. Campos não tem diferença pro nazismo. E é um nazismo praticado por quem? Pelas maiores vítimas do nazismo, pelos judeus. Exatamente. Então é por isso que esse partido aí da Alemanha, ele não precisa pregar a favor do Holocausto, ele não precisa perseguir judeus, porque não é sobre isso mais. Não é. Exatamente. Né, Natália? Nós ouvimos do companheiro que é uma voz representativa, assim, né, do povo palestino. Para com isso, Rafael Gomes, para de brincadeira. Então, nós ouvimos isso e da boca dele, todo o sofrimento, inclusive nós traremos ele mais vezes, né, Vasco? É necessário que ele esteja aqui. Mas, pois é, o pessoal tá falando, né, os identitários e própria uma ideia religiosa que cara, eu não consigo falar, Elocutricis facundia, Elo. A Elo, ela fala que há essa ideia de que as palavras têm poder, é religiosa, e alguém mais falou aqui que isso daí cadê? O Treta Gospel falou que os identitários acreditam que as palavras têm poder. Porque os identitários, eles são idealistas, né? Eles acham que o mundo muda. A gente está vendo mais cenas de nazismo que não são cometidas pelo monarca. Não estou vendo o monarca aí. Nem o Adrilles, nem o Hitler, nem o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros. Então não estou vendo a suástica. Não estou vendo bigodinho, mas isso daí é nazismo. Nazismo cometido pela polícia todos os dias. Por isso que a gente defende o fim da polícia. Isso daí é combater o nazismo. Não é falar pro cara ser demitido ali. Aí você pergunta assim, mas quem vai combater o nazismo se não tiver a polícia nazista? Pois é. Caso? Quem vai combater o nazismo? Os nazistas, eles devem ter o direito de organização deles. Sim. Até para que a gente tenha direito de nossa organização. Os nazistas se organizando, nós temos o direito de nos organizar para chegar lá e dar um pau neles. E o Estado, que precisa garantir o direito à liberdade de expressão, o direito à organização, e como eu disse, esse direito é garantido sem que o Estado interfira, é só o Estado não interferir que ele garante esses direitos. A gente vai lá, os trabalhadores organizados, são a maioria do que os nazistas, chega lá, dá um pau nos caras e pronto. Acabou o nazismo. Foi assim que o fascismo foi derrotado aqui no Brasil em 1934, com a fuga das galinhas verdes na Praça da Sé, por exemplo. Não foi os judeus, os gays, os comunistas chamando a polícia. Não. Foi eles pegando em armas e chegando lá e dando uns pau nos caras. Exatamente. Vasco, não precisa ir tão longe. Não precisa ir tão longe. Vocês lembram que uma época aí, alguns anos atrás, os bolsonaristas estavam todo final de semana na Paulista. Quem que apareceu lá e expulsou eles? Os corintianos, a democracia corintiana. Não foi a polícia. Foi lá, botou medo nos caras, expulsaram. Lógico que depois apareceu o Boulos lá para salvar o pessoal, né? Que nem ele grande sempre faz. Antifascista. Mas tá aí um exemplo, Pois é. Exatamente. Foi lindo, né? As torcidas lá expulsando o pessoal. Essa PM aí, um dia quem comandou ela... Eles não voltaram. Pois é. Xandão, nosso Xandão do STF, é o cara que tem dedo aí no meio disso daí. O Eric Menezes, ele pergunta, fala assim, falando sério agora, você vê que o cara precisa colocar... Quem moraliza esse programa é o público. O cara que manda um superchat fala, pessoal, falando sério agora. Sim. Qual a moral do Pig para chamar alguém de nazista? Qual a moral que a Globo, que apoiou o golpe militar de 64, golpe fascista, tortura, assassinato, desaparecimento, tudo isso daí. Folha fascista. De São Paulo. Folha de São Paulo que forneceu combis para a Operação Bandeirantes. O Estado de São Paulo, alguém lembrou? O Estado de São Paulo, nos anos 30, publicou uma manchete sobre um discurso do Adolf Hitler. E falava assim, o senhor Adolf Hitler defende não sei o que contra os judeus e comunistas, tratando como se fosse uma coisa normal e não como se fosse um absurdo. Naturalizando, normalizando isso daí. Porque, logicamente, o Estadão, ele é um jornal fascista também.
Né? E Esses outra, caras não tem moral nenhuma para falar de nazismo. E outra, todo esse pessoal aí, inclusive a Globo também, fizeram campanha pela reforma da Previdência, né? Esse pessoal aí junto com a Tabata Amaral, com o Paulo Guedes, cortou a aposentadoria dos trabalhadores. O que é mais nazista se tirar a aposentadoria de um trabalhador que já está... A Tabata Amaral é mais nazista que o Monarca. O que é mais nazista de você tirar o aumento de salário de professor? O que é mais nazista que a nova reforma trabalhista, de você mandar o funcionário ir falar com o chefe para conseguir aumento? A PEC do teto de gastos. Receber o dinheiro e morrer espancado. Né? Isso é o quê? A imprensa burguesa foi uma das principais responsáveis pela ascensão do fascismo no Brasil nos últimos anos, e inclusive do bolsonarismo. Você pega os programas da Record, da Rede TV, da Band, do SBT, todos aqueles programas policial lá falando que a polícia tem que matar mesmo, tem que matar bandido, bandido bom é bandido morto, né? Lembrando, eles têm o direito de falar isso daí, eles têm o direito. Só que eles não têm o direito de calar, de censurar as outras pessoas, né? Mas a gente também tem o direito de denunciar aqui. Eles incentivaram todas as páginas dos jornais burgueses, todos os canais burgueses, né? Todas as emissoras de rádio burguesas, elas apoiaram isso daí. E, além disso, os capitalistas que financiam esses meios de comunicação, financiaram dando dinheiro mesmo para grupos de extrema-direita baterem em gays, baterem em mulheres, picharem sindicatos, matarem pessoas, inclusive. A burguesia é quem financia o nazismo. O fascismo ele só vai acabar quando acabar o regime burguês, quando uma revolução proletária destruir o Estado burguês. Porque enquanto isso, a burguesia ainda vai continuar precisando utilizar a cartada do fascismo. Por isso que é uma ilusão a gente achar que leis, proibição vai acabar. O fascismo é o regime por excelência do capitalismo monopolista, do imperialismo na sua fase de decadência, porque a burguesia não consegue mais utilizar os instrumentos parlamentares, da democracia, para combater a crise que assola ela. Ela precisa de instrumentos de força. E enquanto ela não for eliminada, ela vai continuar precisando porque ela vive na sobrevivência, né? Ela vive, ela é um ser agonizante que vive se debatendo, que só vai se acalmar quando morrer, né? E enquanto ela estiver se debatendo, ela é violenta, porque é o único recurso que ela tem. É uma coisa natural para alguém que está agonizando, né? E a burguesia está agonizando e usa a violência, que é o fascismo, que só vai acabar quando ela morrer. E ela vai morrer com a revolução proletária. Então não é o Estado que vai acabar com isso, são os trabalhadores. Exatamente. E eu queria aproveitar aqui no final, nós já até passamos um pouco, mas que vocês compartilhem esse vídeo e que vocês contribuam. Esse canal ele só está aqui falando tudo isso e nós estamos aqui na militância e falando e estudando sobre por conta da contribuição da nossa militância, dos nossos afiliados e simpatizantes. Então, vocês têm inúmeras maneiras de contribuir. Uma delas é através do Superchat, se inscrevendo, tornando-se membro do nosso canal. E também tem aqui o Pix, né? O pix@dco.com.br. Nós pedimos, a partir de qualquer valor, que vocês façam um Pix e contribuam com essa TV, com esse espaço, para que a gente sempre possa levar. O Gustavo, ele fala assim também: se ninguém deve ser preso pelo que fala, que são as palavras, mas pelo que faz, que é a ação, disso não se seguiria que o mandante do crime seria inocentado e apenas os executores seriam condenados. É porque é diferente. O mandante, geralmente, ele faz com que a pessoa faça por uma obrigação, por uma chantagem, por uma ameaça, né? Ele não é que ele convence a pessoa através da palavra, do argumento e mais nada. Ou ele ameaça a família do cara para o cara fazer alguma coisa, ou ele chega lá com uma puta de uma grana pro cara fazer alguma coisa, né? Nunca é assim, nenhuma relação, se você não fizer, não vai acontecer nada com você, nada disso. Não é um convencimento, não é a opinião do cara, né?
É o cara ali forçando, porque senão, se o cara não obedecer, ele que vai se ferrar. É o que acontece com a polícia. Então, no caso no caso do Monark, por exemplo, ou de qualquer um, não é isso daí. O cara tá dando a opinião dele, sem forçar ninguém, sem ameaçar. Sem influenciar então, ninguém. Sem falar sem pagar ninguém para fazer nada. Sem chantagear. Né? Tá o cara lá dando a opinião dele. Você acredita se você quiser. Se você não quiser, você não acredita. Né? Você não está sendo forçado ali. Entendeu? É isso mesmo. Inclusive, na própria polícia, isso acontece, né? Eles recebem a ordem, mas quem executa e se der alguma coisa errada de vez em quando, e isso for para a lei burguesa, é a lei burguesa de vez em quando punir, quem é punido? Não é o governador, que deu a ordem suprema para o comandante dar a ordem para os outros e para os outros. Quem sofre é o peão que ganha R$ 1.800 para bater nos outros na rua. Inclusive, essa relação é escondida, né? É um fascista. É como também. se a polícia agisse sozinha. Temos mais mensagens aí? Eu vi que tem uma apresentadora de telejornal que está comentando aqui com a gente, falou que chegou meio atrasada hoje. Olá, compas. Olá, Julinha. Alexandre Frange fala, Natália Araújo, badzinha de esquerda. Badzinha? Bom, gente, deixa eu ver se a gente... vamos ver o último print ali da matéria do Isto é Dinheiro? A gente não colocou o print production. Porque o pobre coitado do Monark, já não bastou o cara ter sido linchado por ter defendido. Ele defendeu o direito democrático de organização, ele não defendeu o nazismo, ele falou que os nazistas deveriam ter o direito de organizar um partido no Brasil, que é o direito de organização que existe. Aí ele foi linchado. Aí o pobre coitado ali foi se desculpar e aí ele falou, eu tava bêbado, quem defende o nazismo é retardado, não sei o que. Aí que aconteceu? A esquerdinha cheirosa. Aí depois de ele ter sido massacrado pelos supostamente antinazistas, ele foi massacrado pelos retardados, porque ele chamou nazista de retardado, entendeu? E aí chegou lá um retardado e fala que isso daí foi capacitismo. E eu tô falando retardado no sentido pejorativo mesmo. Porque para você falar que o cara foi capacitista, porque ele utilizou uma figura de linguagem para falar do nazista, isso daí é muito retardo mental mesmo, né? Má fé isso daí. Má fé. Fala que o cara é capacitista. Não, agora é capacitista. Então você não pode falar absolutamente nada, porque senão você está sendo alguma coisaísta. Não, o cara virou Judas. Você não pode falar a palavra nada, denegrir, porque já está sendo racista. Nossa, eu escrevi denegrir num grupo uma vez, fui expulsa. Não pode. Viu só como o pessoal defende a liberdade de expressão? Não, fui expulsa. Não aceitaram, não. Ele não tem nada a ver isso aí. A palavra não tem nada a ver com racismo, nada com nada. A produção tá falando aqui pra gente. E o Henrique? Pensei que não. Agora entendi. Eu pensei que a produção falou retardado, dela falou e o Henrique, né? Não tem nada a ver. É porque pra gente encerrar fechar com chave de ouro aqui a nossa... Eu nem gastei meu tempo. O nosso programa. Esse daqui é um momento DC Memes. E o meme é a própria matéria, né? A própria notícia do DCM. O Henrique, todo mundo que conhece o Henrique, até vê ele pela COTV, sabe que o cara é uma florzinha, né? O cara não faz mal a ninguém. O cara é delicado, não faz mal a ninguém. Ele fala manso, fala tranquilo, o cara é calmo. Nossa, educadíssimo. Educadíssimo. Ele não é um troglodita que nem eu. Ele torce pro comercial, cara. O cara torce pro comercial de Ribeirão Preto. Tem alguma coisa mais inofensiva do que o comercial de Ribeirão Preto? Exatamente. E aí... o Pipi. Lá vem o Pipi. O símbolo, o Pipi. O patrono do Pipi, publicou ali no DCM, embora não tenha sido ele que escreveu, uma denúncia exclusiva, bomba, urgente, contra o Henrique, falando que o Henrique invadiu
WhatsApp do Meu cidadão. O Deus. Henrique, quem conhece o Henrique, sabe? Que pelo menos nisso ele é retardado, que ele não entende nada de tecnologia. E eu também tenho lugar de fala para falar isso daí. Entendeu? E daí você vê, o Henrique invadiu o WhatsApp, mano. O cara é um hacker, como que é? Você vê a matéria? Não, estaria preso, como se fosse um arte de criminalidade, assim, né? Meu, você vê ali a matéria. O Henrique mandou uma mensagem pro cara no WhatsApp. O cara fala que ele invadiu o WhatsApp. O cara falou: oi, companheiro. Mandou uma mensagem pra ele. O cara fala: invadiu meu WhatsApp. Porra, então eu vou processar todo mundo aqui que invade meu WhatsApp todo dia aqui. E eu invado o WhatsApp de todo mundo. Clínicas de odontologia e tudo mais. Não, inclusive, nós somos jornalistas, se eu mando né? uma mensagem pra você, eu tô invadindo o seu WhatsApp, pô. Exatamente. Esse daí é o jornalismo do DCM. Oi, por tudo isso bem? que... Meu nome é fulano, eu quero te entrevistar. Ah, não! Não, falou, oi, Natália, tudo bom? Já invadiu o meu WhatsApp. Não venham invadir o meu WhatsApp, hein? Já tô falando, hein? José Augusto fala de novo. Não, cara, nem vem, mano. Por que quem começou com esse negócio de que eu sou metrosexual? Fala que eu tô queimando o Arias por ser gay. Quem é gay? O Henrique, e eu sou metrosexual. Ó, eu não sei, o que tá errado aqui é que eu sou metrosexual, não tem nada a ver com isso. A outra parte da frase você está gente, certo. dá uma olhada no Instagram do Vasco. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui o nosso programa. Obrigado a todo mundo que comentou com a gente. Valeu aqui a Elizabeth Novi, Monique FC. Obrigado ao Alexandre Frange, Lucas. Nossa, tem um monte de gente. O Rei da Coerência, que já tinha lido aqui, a Natália já tinha lido a mensagem dele. Bom, obrigado para todo mundo que acompanhou. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem, às 3 da tarde, o melhor programa da TV, do YouTube, da rádio, do jornal, de tudo, do Brasil e do mundo. Esquenta. Depois desse programa... Ah, não! Meu filho da puta! Cara, filho de uma... Eu não posso falar palavrão aqui, mas eu já falei tanta coisa nesse programa que não vai ser esse palavrão aqui que vai... Nosso doutor, olha... Que o Isaías já olhou aqui pra tela, já olhou pra mim, já percebi que depois do programa vai ter bronca. Mas deu uma bronca no Jones Gabriel, Isaías, porque ele fica fazendo coisas que ninguém... A gente pede pra ele pegar uns prints que ele não pega, e ele vai fazer outras coisas e pega umas cenas dessa, privadas dos outros. Mas como eu defendo a liberdade de expressão, tudo bem. Ok. A gente só se vira depois ali depois do programa, Jones Gabriel, embora você tenha 3 vezes a minha largura. Bom. Valeu. Falou, gente. Até mais. Não, depois dessa daí, agora é só tomar um litrão, 3 litrão, 4 litrão, 5 litrão aí pra esquecer essas cenas de hoje. Tá. Tchau, é isso aí, gente. Obrigada, boa noite. Muito obrigado. Mais. Até mais. Valeu todo mundo aí. Beijão Tchau. pra galera do Nordeste.